aviso vocês. Isso, gravando, tá? Então, vamos iniciar nossa aula, pessoal. Hoje o nosso assunto é sobre a membrana plasmática. Eu estava explicando aqui agora há pouco que é importante as pessoas fazerem reuniões, né, com os professores que estão disponíveis, que é a Flávia e eu, para tirar dúvidas sobre a elaboração do vídeo. Quem quiser, eu deixei o meu número do WhatsApp, que vocês podem entrar em contato, ou mandar o e-mail, né, no valeria.fagundes@ufes.br. Então, vamos começar a aula de hoje. Sobre esse tema da estrutura da membrana plasmática, a gente vai falar basicamente de dois aspectos importantes, que são exatamente os componentes da membrana. Um deles é a parte dos lipídios e outra parte das proteínas, né? A membrana plasmática ela é conhecida como uma membrana lipoproteica. Isso quer dizer que ela é formada de lipídios e de proteínas, que são exatamente os dois componentes principais, e nós vamos entender como eles estão organizados e a função e o papel principal deles, tá? Bom, as membranas celulares, de modo geral, elas têm uma estrutura muito padrão, e a estrutura geral não varia entre todos os organismos viventes, desde um unicelular até os multicelulares, né? Uma das principais características da membrana, ela vai estabelecer o que é dentro da célula e o que é fora da célula. Então, ela vai estabelecer limites que vão definir o interior e o exterior de uma célula. E a maior característica dessa membrana, ela tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai de dentro da célula, o que entra para a célula e o que sai da célula, fazendo com que esse ambiente intracelular ele seja distinto do ambiente extracelular, tá? Então, dentro da célula, que é o citoplasma, a gente vai ter um conjunto de componentes, de sais, de proteínas, que é diferente do ambiente externo. E quem vai fazer todo esse controle de passagem ou não são os lipídios e são as proteínas, tá? Então, ela vai manter essas diferenças essenciais entre o citossol e o ambiente extracelular. E por ela ter essa capacidade de permitir o tráfego de proteína, de moléculas, né, qualquer molécula, ela é responsável por controlar esse tráfego, que é o que nós chamamos de uma permeabilidade seletiva. Ela controla, de acordo com as suas necessidades, o que entra e o que sai da célula, tá? Fora essa principal função, ela tem a capacidade também, a membrana, de reconhecer o ambiente externo e interno da célula através de receptores. Então, nas proteínas, vou dar um exemplo aqui, ó, tem umas estruturas que daqui a pouco a gente vai entender que estruturas são essas, que elas servem como sinalizadores, e a célula, ela usa esses sinalizadores para ajudar a reconhecer se é uma outra célula e ela vai aderir uma à outra, como, por exemplo, no tecido epitelial, né, que as células são justapostas. Como que uma célula epitelial reconhece outra? Existe um contato entre proteínas de membrana que faz elas se reconhecerem e ficarem presas. E quando é um agente externo, ela também consegue reconhecer e ativar processos de fagocitose e degradação dessa proteína estranha à célula, né? Fora que a membrana também dá esse suporte estrutural para a célula. Se vocês quiserem tirar dúvida e perguntar, vocês podem interromper, tá, gente? Não tem problema. Bom, a primeira característica que a gente tem que lembrar, que a membrana é uma bicamada e ela é lipoproteica. Então, são duas questões que nós temos que entender. Que ela é uma bicamada, então são duas camadas, e feita de lipídio e proteína. As duas camadas estão aqui, olha. Aqui existe uma camada de lipídios e outra camada de lipídios. E quando a gente olha, a gente vê que, na verdade, eles estão colocados como que um inverso ao outro, né? Tá um lipídio aqui e o outro lipídio aqui. O que vai fazer com isso? Ele cria um ambiente aqui no meio
porque essa partezinha vermelha aqui chama a cabeça do lipídio, né? E aqui a cauda. Cria esse ambiente no meio da cauda, que ele tem propriedades químicas muito diferentes da cabeça, né? Então, quando a gente olha uma membrana, uma bicamada lipídica, isso aqui é uma micrografia eletrônica, a gente vê as duas camadas, tá aqui, tem que chegar bem pertinho, ver as duas camadas, uma correspondente a uma monocamada lipídica e uma outra monocamada lipídica. Então, ela é uma bicamada. E ela tem proteínas no meio. Essas proteínas, normalmente, a maioria delas estão embebidas no meio da bicamada lipídica, tá? Essa estrutura, embora ela pareça bastante rígida, né? Os lipídios organizados desse modo e as proteínas no meio, ela não é fixa, ela é muito dinâmica, porque esses lipídios, eles só estão juntos desse modo por uma atração química, não existe uma ligação entre eles. Então, é como se fosse os lipídios todos flutuando e eles podendo se movimentar entre si. Existe um movimento lateral, né, deles conseguirem ir se movimentando. E essas proteínas também, apesar de embebidas aqui no meio da bicamada, ela também não está ligada a nenhuma, não tem nenhuma ligação química que aprenda nessa posição. Então, é como se fosse um mar de lipídios, e esses lipídios, eles podem se movimentar com certas características, mas ele pode se movimentar, tá? Uma outra questão importante que a gente falou, que essa membrana, ela forma uma barreira do meio externo para o meio interno. Porque, na verdade, o que acontece nesse ambiente aqui, ó, que são os ambientes das caudas dos lipídios? É um ambiente hidrofóbico. A gente vai ver que as caudas dos lipídios, elas têm uma propriedade hidrofóbica, ou seja, ela foge da água. Imagina que você tem uma estrutura hidrofóbica no meio de um ambiente totalmente aquoso, porque dentro de uma célula é um ambiente totalmente aquoso. Imagina que uma sala de aula é um ambiente totalmente aquoso. E vocês, pessoas, sejam cada um lipídio. E nós temos que impedir que uma molécula de água esteja entre dois lipídios. Qual é a única maneira de você fazer com que não fique uma molécula de água entre os lipídios? Vamos pensar que cada lipídio é uma pessoa. O que vocês acham? Qual é um jeito desses lipídios impedirem uma molécula de água ficar no meio deles? Se juntar? Se juntar, exatamente. Não existe nenhuma energia, nenhuma ligação química, mas junta todo mundo de modo que entre a gente não caiba uma molécula de água. É essa a força que une os lipídios. Faz com que entre cada um desses lipídios aqui não exista espaço para entrar uma molécula de água. E como a cauda do lipídio é hidrofóbica, a única maneira dessa porção hidrofóbica não ter contato com a água é vários lipídios ficarem um do lado do outro e na cauda deles ficar uma outra monocamada. Ou seja, eles formam uma bicamada e nesse meio das duas bicamadas, eles estão super juntos, que não existe possibilidade de uma molécula de água ficar ali. Então, a gente pode dizer que o meio de uma bicamada lipídica é um dos únicos ambientes hidrofóbicos em que não existe uma molécula de água. Na superfície da célula, no interior do citoplasma, em todos os outros ambientes é um ambiente aquoso. Então, pela própria propriedade do lipídio, é que a bicamada se forma. Se você pegar um monte de lipídios e jogar dentro de uma solução aquosa, a tendência deles vai ser se aglomerar e formar bicamadas, naturalmente. Esse, inclusive, é uma técnica que muitos pesquisadores usam para gerar membranas artificiais. Pega essas moléculazinhas de lipídio aqui, individualizadas, pega trilhões de moléculas de lipídio, joga dentro de um ambiente aquoso. Você acaba criando uma bicamada fechadinha, simulando uma célula. Basta você colocar proteínas específicas que você quer testar, transporte,
você vai ter uma membrana artificial contendo um tipo de proteína só, uma proteína transportadora, né? Como está aqui um exemplo de uma proteína transportadora. É assim que eles fazem experimentos para testar a funcionalidade de algumas proteínas, tá? Bom, ela é dinâmica, ela é fluida, é uma barreira relativamente impermeável, ela só não é impermeável porque existem essas proteínas que regulam a passagem, tá? E essas proteínas, normalmente, são as proteínas transmembrana, tá? As transmembrana atravessam toda a bicamada, existem também proteínas superficiais, que elas ficam só na superfície, em contato com proteínas transmembrana. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Bom, então vamos dar um olhar mais detalhado sobre o que é um fosfolipídio, um lipídio, né? Uma molécula de lipídio. Lembrando que o lipídio, o principal tipo de lipídio que forma a membrana plasmática é o fosfolipídio. Na cabeça do fosfolipídio existe um grupo glicerol e um grupo fosfato, tá? Um grupo fosfato e um grupo glicerol. A cauda dele é formada por uma cadeia de carbono que tem uma característica de um ácido graxo. É uma estrutura hidrofóbica, tá? Então, fora os fosfolipídios, que são os principais componentes, tem as proteínas e tem algumas outras moléculas, tá? Os lipídios são chamados de moléculas anfipáticas. Anfipáticas. Por quê? Tem uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. Quer dizer, é uma porção que tem afinidade à água, ela pode entrar em contato com a água sem problema nenhum, tá? E aí, quando você está com lipídios num ambiente aquoso, eles se organizam, como está aqui no esquema, numa bicamada, fazendo com que nesse interior, onde tem as caudas hidrofóbicas, não exista nenhuma molécula de água no meio, tá? Aqui é mais um exemplo para mostrar para vocês. A cabeça do lipídio, ela tem um glicerol, tem um grupo fosfato, por isso que é um fosfolipídio, né? Fosfolipídio, e tem ainda uma outra moléculazinha associada aqui ao grupo fosfato, que vai dar uma diferenciação dos tipos de fosfolipídios. Só para vocês terem uma ideia, na membrana plasmática nós temos 4 tipos de fosfolipídios, tá? E uma coisa interessante para falar aqui na cauda de hidrocarbonetos é que são todas ligações simples, mas tem uma ligação dupla, que torna essa cauda insaturada. E essa ligação dupla faz esse efeito na molécula, faz com que uma cauda ela tenha uma leve torçãozinha, né? Como se fossem pequenas perninhas e uma está levemente torcida, tá? A gente vai entender um papel delas daqui a pouquinho. Bom, aqui é uma visão de uma estrutura molecular dos lipídios, né? Então, a cabeça polar e a cauda hidrofílica. Vocês vejam que existe um alinhamento aqui das caudas hidrofóbicas, mas ela não fica assim, ó, totalmente colada, grudada, não. Existe uma certa distânciazinha mínima. Porque imagina, lembra a perninha da cauda de hidrocarboneto, que ela fica levemente, né? Tá aqui no desenho. Ela fica levemente abertinha, né? Então, é o que acontece também quando a gente vai olhar essas caudas de hidrocarboneto, elas ficam um pouquinho separadas. Isso ajuda essa membrana ter um pouco mais de fluidez, ela não ser extremamente rígida. Mas, como eu estou comentando basicamente dos fosfolipídios, eu vou falar também de outros tipos de lipídios que tem na membrana, que são os glicolipídios e o colesterol. Os fosfolipídios são os tipos de lipídio que tem fosfato na cabeça. Os glicolipídios são tipos de lipídios que têm um glicerol, uma glicose, né, um açúcar na cabeça, tá?
e o colesterol é um tipo de lipídio um pouquinho diferente. Bom, deixa eu falar um pouquinho dos tipos de fosfolipídios, que eles vão ser bastante importantes. Olhando aqui, vocês estão vendo a setinha, né, que eu estou apontando? Tá. Uma das caudas não é insaturada, ela é saturada, então ela fica sempre meio retinha, e a outra tem essa ligação dupla. Então, vamos simular isso aqui como se fossem duas perninhas, uma mais tortinha, ou uma perninha mais aberta. Essa cauda aqui de hidrocarbono, ela pode ter até 24 átomos, tá? Aí depois nós temos uma molécula de glicerol, um grupo fosfato e uma outra molécula que pode variar, né? Entre os tipos de fosfolipídios da célula. Então, nesse exemplo aqui, olha, aqui nós temos uma... Gente, tá tudo bem aí? É que apareceu uma ligação aqui para mim. Então, pode ser uma molécula de etanolamina. Vejam, olha que interessante, o grupo fosfato, ele tem uma carga negativa, esse grupo amina aqui, ele tem uma carga positiva. Em ambiente aquoso, eles ficam cada um com uma carga positiva ou negativa, isso significa que o saldo elétrico, né, dessa fosfatidiletanolamina é zero. A fosfatidilcerina, que é um outro tipo de fosfolipídio, ele tem duas cargas negativas e uma positiva. Isso significa que em ambiente aquoso, o saldo de cargas é negativo. E a fosfatidilcolina e a esfingomielina, que são outros dois fosfolipídios, eles também têm uma carga positiva e uma negativa, e eles então têm carga resultante zero. Isso é interessante, por quê? Porque dentre os 4 tipos de fosfolipídios da membrana plasmática, um deles tem uma carga negativa em um ambiente aquoso, que é o ambiente que normalmente a célula está, né? Isso vai ser muito interessante quando a gente for olhar a estrutura da membrana, da monocamada externa e da monocamada interna. Daqui a pouquinho eu vou chamar a atenção disso. O outro tipo de lipídio é o colesterol. Ele é uma molécula um pouquinho menor, ele também tem uma porção hidrofílica ou cabeça polar, e a cauda hidrofóbica ou apolar, que também é chamado, e ele é uma molécula que ele fica entre os fosfolipídios. Vocês vejam que ele consegue se encaixar entre os fosfolipídios. E ele tem, a quantidade dele no meio de uma membrana pode variar. E o colesterol ele vai ter uma função muito importante. Quanto mais colesterol tiver uma membrana, mais esse espaçozinho entre os fosfolipídios fica preenchido. E isso gera um pouco de rigidez na membrana, né? A capacidade dela não ser tão fluida. Eu vou falar disso mais um pouquinho daqui a pouco também. Um outro tipo de lipídio que são os glicolipídios, que são lipídios que têm na sua cabeça um tipo de açúcar, né? E esse tipo de lipídio, a esfingosina, é um tipo, quer ver? Deixa eu só voltar aqui. É um esfingolipídio, é um tipo de lipídio que ao invés dele ter um glicerol, ele tem uma esfingosina na cabeça dele. A estrutura, né, dessas ligações de carbono é diferente. Vocês vejam que aqui tem uma hidroxila, ó, nesse carbono, e no glicerol aqui não tem. Então, é um tipo de éster, né, que é um pouco diferente. Ele tem também aqui esse grupo amina, que é um pouco diferente, tá? Então, nós vamos ter dos 4 tipos de lipídio,
3 tem o glicerol e 1 tem a esfingosina. Mas todos são fosfolipídios, vocês vejam que eles têm o grupo fosfato, e tem lá o seu adereço diferente. Então, ó, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina e esfingomielina, que é o tipo de lipídio, de fosfolipídio, que tem uma esfingosina, tá? O que é... Nossa, Valéria, mas a gente tem que entender a estrutura de todos esses lipídios? Não, uma coisa que vocês têm que entender, que um lipídio tem uma cabeça polar e uma cauda apolar, né? Hidrofílica e hidrofóbica. Que eles têm 4 tipos diferentes e esses tipos vão variar aqui, ó, nessa estrutura aqui, que é etanolamina, serina, colina e esfingosina. E, principalmente, uma das características que a gente vai ter que saber, que é a fosfatidilserina, que tem uma carga negativa. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, daqui uns 2 ou 3 slides, tá? Isso é importante. Ah, tenho que saber que é um esfingolipídio. Não precisa saber essas questões, não. Mas vocês vão ver que é importante algumas questões a gente saberem, tá? Oi, não, eu tô vendo o chat pelo meu celular, mas vocês podem perguntar, tá, gente? Pode entrar e fazer a pergunta, porque é bom porque eu já vou explicando conforme eu tô falando, tá? Eu até prefiro que vocês perguntem ao invés de mandar no chat, tá? Bom, voltando aqui que eu estava falando, do glicolipídio, o que ele tem de característica, ele tem uma cadeia de carbono associada à sua cabeça, por isso que ele é um glicolipídio e não tem o grupo fosfato, tá vendo? Vocês veem aqui que tem a esfingosina e não tem o grupo fosfato, já vai direto um carbono. Essas moléculas aqui, elas atuam principalmente como receptores na membrana, porque esse tipo de lipídio aqui, ele vai ficar intercalado entre os fosfolipídios e ele vai ter essa cabecinha aqui, que isso aqui é como se fosse uma pequena arvorezinha, um adereço que fica saindo do lipídio, tá? E uma das funções principais vai ser de reconhecimento celular e de interação da superfície da membrana, superfície da célula com a superfície de outras células vizinhas, tá? O que o João tinha perguntado, gente? Pode, não sei se eu respondi, né? Essa aqui é só mais um resumo, porque a gente está falando de lipídio, lembrando que a gente tem lipídios na nossa célula como um todo, que são os triglicerídeos, né, triacilgliceróis. São os lipídios que estão soltos, né, não estão embebidos numa estrutura, que quando a gente faz aqueles testes de colesterol alto ou de triacilglicerídeos, são esses lipídios soltos, que são os lipídios de armazenamento. O que nos importa nessa aula de hoje são os lipídios que formam a membrana plasmática, que vão ser fosfolipídios ou glicolipídios. Entre os fosfolipídios, nós vamos ter aqueles que têm o glicerol e aqueles que têm a esfingosina, tá? Dos glicolipídios, lembra que eu falei dos glicolipídios? Eles só têm esfingosina, tá? Então, isso aqui é bem um resuminho, assim, para vocês entenderem, né? Na cabeça tem glicerol ou na cabeça tem esfingosina. E nos glicolipídios é só esfingosina, tá? Os 4 que formam a bicamada lipídica estão aqui embaixo. Esse é um bom resuminho, assim, só para vocês entenderem, para não ficar meio perdido com esse monte de nome. Bom, sobre os lipídios ainda, como eles são bipolares, eles vão formar espontaneamente uma bicamada, né? Então, tá aqui um exemplo de um lipídio com a sua caudinha hidrofóbica. Quando a gente tem esses lipídios soltos no ambiente aquoso, existe a possibilidade deles fazerem essa estrutura aqui, que é chamada de micela. Ou uma das organizações naturais que é feita é essa bicamada lipídica, né? Fazendo com que aqui o meio não entre água e a água fique só em contato com as cabeças que são hidrofílicas, ou seja, elas têm afinidade com a água, tá?
Isso é um arranjo natural. Bom, quantos minutos que já deu? 15, 20? Eu vou dar uma interrompida na gravação aqui agora, porque eu quero... Deixa eu voltar aqui. Eu quero interromper o vídeo aqui, porque eu quero fazer vídeos menores, tá? Vou interromper.